Jornal. Câmara dos Deputados. Proposta prevê que pequenos municípios acessem crédito internacional. Projeto obriga a Receita a informar o contribuinte que cair na malha fina. Parlamentares apontam ações que garantem a preservação ambiental. Boa noite. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara analisa projeto de lei que institui o marco legal do licenciamento ambiental. Para Nery Geller, do PP de Mato Grosso, a proposta será de grande importância para o país, tanto internamente quanto na sua projeção no cenário internacional. Nery Geller enfatiza que o marco legal do licenciamento ambiental poderá mostrar o que o Brasil já vem fazendo para preservar seu meio ambiente, além de abrir novas possibilidades para a realização de obras estruturantes. A questão do licenciamento vai ser importante porque vai destravar várias obras, principalmente no centro-oeste brasileiro, e vai dar visibilidade, principalmente para a comunidade internacional, do quanto que nós fizemos a preservação, tendo em vista que temos uma área muito grande sendo explorado para vender, produzir grãos e alimentos para o mundo, e muitas vezes a gente não é reconhecido do ponto de vista da preservação que nós fizemos. Que na Amazônia Legal, por exemplo, 80% das áreas, seja privadas ou públicas, são preservados. Então, essa questão do licenciamento, tirar os órgãos intervenientes, vai facilitar e muito do ponto de vista de você avançar com o progresso, de levar qualidade de vida para os povos indígenas, para os assentamentos, e também vai trazer muita segurança jurídica do ponto de vista de fazer as grandes obras estruturantes do nosso país. General Peternelli, do PSL de São Paulo, destaca que o Brasil é referência mundial na preservação do meio ambiente. Ele observa que muitas vezes, por causa de interesses internacionais que visam dificultar a exploração mineral no Brasil e a abertura de novos mercados, são feitas campanhas de difamação da imagem do país. É bom que toda a população brasileira saiba e difunda que o Brasil possui a legislação ambiental das mais severas do mundo, que 64% do país é composto por matas nativas. Esse percentual na Europa é de 0,3%. É importante que saibamos que na Amazônia brasileira a vegetação nativa existente corresponde a 84%. Na Amazônia não é só floresta, tem 3 biomas: floresta, cerrado e campo. O risco de queimada não existe na área da floresta amazônica, em virtude da sua grande umidade. A matriz energética brasileira é das mais limpas e diversificadas do mundo. General Peternelli acrescenta que o aumento do uso de biocombustíveis na matriz energética reduziu a emissão de gases do efeito estufa e que o Brasil é campeão mundial de reciclagem de latinhas de alumínio. O deputado também reafirma que os focos de queimada e o desmatamento estão dentro da média dos últimos 20 anos. Economia. Joaquim Passarinho, do PSD, defende a legalização do garimpo em todo o país, especialmente no Pará, para permitir o trabalho de pequenos garimpeiros que buscam construir uma vida melhor e sustentar suas famílias. Joaquim Passarinho observa que, além de o Pará sofrer com a falta de regularização fundiária do solo, grandes empresas têm a concessão para explorar o subsolo, o que, segundo ele, prejudica o pequeno minerador. O deputado pede que a Agência Nacional de Mineração autorize o garimpo em áreas que estão fora das reservas indígenas e das unidades de preservação ambiental. Que a agência possa normatizar isso, que a agência possa desonerar esse subsolo brasileiro, que grandes empresas estão lá há 20, 30 anos com essa oneração para elas e não fazem nada, não produzem, não tem interesse nesse ouro, por exemplo, não tem interesse nesse minério que está aflorado, tem interesse apenas em grandes jazidas e não permite que o pequeno minerador, que o pequeno garimpeiro possa fazer sua atividade. Então nós defendemos a legalidade para que o grande possa fazer sua produção, mas que a gente possa liberar principalmente o pequeno produtor mineral, para que ele possa ter dignidade, que o garimpeiro também é um trabalhador, precisa ser respeitado, volto a dizer, com a justa legalização, trabalhando com toda a fiscalização e legalidade possível. Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, é o terceiro vice-presidente da comissão especial criada para atualizar a legislação sobre improbidade administrativa. Ele considera injusto que muitas vezes o gestor público tenha que passar quase todo o mandato se defendendo na justiça pela falha de um ato administrativo. Essa demonização que é feita através de muitas vezes fake news, isso não é bom para a democracia e nem bom para as administrações públicas desse Brasil aí afora, que vemos aí muitas vezes prefeitos serem condenados simplesmente por um ato administrativo de um funcionário que esqueceu uma assinatura, esqueceu o envio de um documento a um determinado órgão.
Nereu Crispim reitera que não defende a impunidade para quem cometeu crime, mas ele quer garantir a segurança jurídica para que o gestor possa dar continuidade à administração da cidade diante de denúncias infundadas ou não comprovadas. O deputado acrescenta que é defensor da valorização dos cargos públicos, porque fazem parte da estrutura republicana do Brasil. Proposta aprovada na Comissão de Finanças e Tributação obriga a Receita Federal a comunicar ao contribuinte a declaração de imposto de renda que estiver retida na malha fina. A matéria original do Senado altera decreto-lei editado em 1943, ainda durante a ditadura de Getúlio Vargas, que trata da cobrança e fiscalização do imposto de renda. Acompanhe a reportagem de Eduardo Tramarim. O objetivo é que o contribuinte tenha conhecimento do problema e prazo definido para se defender e solucionar a pendência da declaração do imposto de renda antes de ser multado pelo fisco. Para o relator, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, a proposta tornará mais fácil para o contribuinte o processo de acompanhamento da declaração e a apresentação de pendências. O contribuinte será comunicado de que ele entrou na malha fina. Hoje ele não é comunicado. Então, ele será agora comunicado de forma obrigatória por parte do Fisco Federal. Então, ele vai ser comunicado que entrou na malha e de qual foi o motivo, por que ele entrou na malha. E também vai ter que ser comunicado qual o prazo que ele tem para esclarecimento ou retificação. Pela proposta, caso a Receita não comunique a pessoa física ou jurídica nos processos de revisão de declarações, o ato da autoridade fiscal será nulo. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, Adriano Marrocos, explica uma das vantagens da proposta, que é dar conhecimento da questão ao cidadão que não dispõe de internet ou que não sabe como pesquisar pelo atendimento virtual da Receita Federal, o chamado ECAC. A comunicação de pendências pela Receita dará mais chances de resolver os problemas que existem em sua declaração de imposto de renda antes de ser punido. Hoje o sistema ele funciona por meio de consulta, haja vista que a Receita Federal não encaminha e-mail para as pessoas. Então, quando você consulta a base da Receita Federal, você tem informação que a sua declaração ainda está na base para ser analisada. E através de um sistema chamado ECAC, você consegue informações mais detalhadas sobre o processo. Inclusive, quando há alguma notificação, ele já consta desse serviço que a Receita disponibiliza e que para o seu acesso você precisa cadastrar uma senha, conhecer um pouco de informática. Então, de qualquer forma, hoje você consegue as informações, mas é um processo um pouco mais demorado. A Comissão de Finanças e Tributação concluiu ainda por unanimidade que a matéria não implica em aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública. A proposta que obriga a Receita Federal a comunicar ao contribuinte a declaração de imposto de renda que estiver retida na malha fina será analisada ainda pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim. Desenvolvimento Regional. Zeca Dirceu, do PT do Paraná, é autor de um projeto que prevê isonomia para os municípios acessarem financiamentos internacionais. Segundo o deputado, hoje existe um impedimento para o acesso a crédito para cidades com menos de 100 mil habitantes. Zeca Dirceu entende que, com os recursos internacionais, podem ser feitas várias obras que refletem na vida do cidadão. Ele argumenta que o critério para o financiamento internacional não pode ser o tamanho do município, mas sim a sua capacidade financeira. Se o município tem patrimônio, se o município tem arrecadação, se o município tem um índice de endividamento pequeno, não importa se ele tem 10 mil habitantes, 50, ou se ele tem 1 milhão de habitantes. Ele está em condições, proporcionalmente à sua receita, a acessar um financiamento. Isso seria bom para todas as instituições internacionais que financiam bons projetos aqui no Brasil e seria bom principalmente para a população desses pequenos municípios que teriam obras que muitas vezes o município não consegue alavancar recursos para, num único investimento, realizá-las. Ele precisa de um financiamento para poder fazer o investimento.
Em 2019, o projeto que permite às pequenas cidades ter crédito internacional foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Zeca Dirceu espera que ele entre o quanto antes na pauta de votações do plenário. Relator da medida provisória que facilita a doação de terras da União para os estados de Roraima e Amapá, Edio Lopes, do PL, explica que Roraima é um estado virtual e, por isso, a MP é muito importante para o desenvolvimento da região. Ao criarmos o Estado, o Constituinte de 88 não se ocupou de regularizar, de doutrinar essa transferência das terras. Portanto, Roraima é, na prática, um Estado virtual. É um Estado cuja base territorial pertence à União. Essa medida provisória, nós estamos com ela buscando a regularização dessa questão, que tem trazido enormes problemas ao desenvolvimento do nosso Estado. Por não terem o título definitivo de suas terras, os produtores não conseguem acessar as linhas de créditos oferecidas pelos bancos e, com isso, tem impedido o crescimento do nosso desenvolvimento rural. Segundo Edio Lopes, hoje Roraima depende integralmente de decisões do INCRA, cuja sede está em Brasília. Apesar de Santa Catarina ser a sexta maior economia do país, Carlos Chiodini, do MDB, informa que os recursos para investimentos em infraestrutura não estão chegando. O deputado relata que a bancada federal catarinense se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro para reivindicar a liberação de verbas para a conclusão de obras. Ele cita algumas delas. Nós temos obras estruturantes lá que precisam ser concluídas, como a duplicação da BR-470, uma obra importantíssima para a região do Vale do Itajaí. Também a questão importantíssima, prioridade número 0 para o norte de Santa Catarina, que é a duplicação da BR-280, que leva ao Porto de São Francisco do Sul até o contorno de Jaraguá do Sul, e dentre outras situações pontuais, como a readequação e reabilitação total da BR-282, que corta o estado, levando de Florianópolis até a Argentina praticamente. Nós recebemos o compromisso do Executivo de reforçar os investimentos nessas obras para que elas de fato aconteçam. Carlos Chiodini reforça ainda a importância da conclusão das obras da BR-282 e da rodovia 153. Transportes. Projeto de autoria de Charles Fernandes, do PSD da Bahia, propõe a regularização do transporte alternativo interestadual e intermunicipal, onde não existem linhas regulares. O parlamentar argumenta que, em muitas cidades do país, em especial as menores, as pessoas têm dificuldades para se deslocar entre os municípios e até mesmo entre os estados. Um dos pontos destacados por Charles Fernandes e que faz parte do projeto é que as empresas ou cooperativas que oferecerem este serviço alternativo deverão se adequar às normas da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Nas cidades pequenas e médio porte, hoje no Brasil, não tem o transporte regular das grandes empresas que detêm o transporte interestadual e intermunicipal no Brasil. Portanto, esse projeto vem para dar oportunidade às cooperativas de se instalarem na cidade justamente onde as empresas não conseguem fazer o transporte das pessoas para outros estados e até mesmo entre os municípios. Claro que o transporte alternativo ele tem que se adequar às normas da Agência Nacional de Transporte Terrestre, com ônibus adequados, com banheiros, com ar-condicionado, com cinto de segurança, tudo dentro da legislação. José Ricardo, do PT do Amazonas, denuncia a falta de um plano de mobilidade urbana para a área do transporte em Manaus. Segundo o deputado, os empresários não cumprem os contratos, além de não renovarem a frota de ônibus, que está sucateada. Teria que renovar a frota de ônibus na média de 25% por ano. Também tem uma lei municipal que fala da idade da frota, ou seja, tem uma idade média que não poderia ser mais de 6 anos. E nós temos hoje 95% da frota que tem mais de 6 anos. Mas individualmente os ônibus não poderiam ter mais de 10 anos. E nós temos hoje 20% da frota que tem mais de 10 anos. 10, 11, 12, até 13 anos. São mais de 300 ônibus. E a frota, em vez de crescer, ela está diminuindo em termos proporcionais à população. Porque Manaus teve um crescimento populacional dos últimos 10 anos na faixa de 25%. Mas a frota de ônibus não aumentou. José Ricardo lembra que Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes e não para de crescer. Ele conta que já denunciou a situação do transporte público na capital amazonense ao Ministério Público do Estado. Saúde.
Desde seu primeiro mandato, iniciado em 2015, Alan Rick, do Democratas do Acre, tem destinado emendas para obras de reforma do Hospital Regional de João Câncio Fernandes de Sena Madureira. A instituição atende, além dos moradores de Sena Madureira, a população de Santa Rosa, Manoel Urbano e de Boca do Acre, que é o município do Amazonas. Alan Rick detalha que o hospital estava em uma situação muito difícil e precisava de uma ampla reforma. O parlamentar ressalta que o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, também destinou parte dos recursos para a instituição. Um hospital que se encontra muito deteriorado. Ao visitar o hospital em 2015 e conversando com servidores, médicos e os próprios pacientes, me sensibilizei. Pacientes em macas enferrujadas, fezes de rato em cima das amostras laboratoriais, absolutamente insalubre a sala de raio-x, as paredes com infiltrações, com o teto que chove dentro do hospital, enfim, uma situação lamentável. Imediatamente destinei, naquele mesmo ano, 4 milhões de reais de uma emenda minha de saúde para a obra do hospital, para que a gente pudesse criar um novo projeto, reformar e ampliar o hospital. Nos anos vindouros, apresentei outras emendas, totalizando 6 milhões e meio de reais, além de outros recursos que estão inseridos nesta obra, que garantimos junto ao Ministério da Saúde e ao Governo Federal, e hoje nós temos os 12 milhões e meio de reais para reformar completamente o hospital, ampliá-lo e equipá-lo com tudo que há de mais moderno em equipamentos. Segundo Alan Rick, a ordem de serviço foi emitida em 1º de novembro do ano passado. As obras já começaram e a previsão de entrega da reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes de Sena Madureira está prevista para meados de 2021. Ciência e tecnologia. A Subcomissão de Empreendedorismo e Inovação e o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara estão desenvolvendo pesquisas para discutir como as cidades e a população podem enfrentar o desafio das novas tecnologias. Vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, ressalta que a chamada Indústria 4.0 e as cidades inteligentes vão gerar inovação e melhorias para enfrentar os problemas urbanos. O foco principal do nosso trabalho na Subcomissão de Inovação foi fazer com que nós possamos pensar de que forma nós vamos preparar o cidadão para esse novo mundo, o mundo do 4.0, para preparar com toda a estrutura necessária nas cidades para esse enfrentamento. Nós temos universidades, eu vou citar a Universidade Federal de Santa Catarina, que no ano passado, com o curso de TI, levou ao mercado menos de 50 alunos. Isso é muito pouco para uma universidade federal. E então essa nova visão do preparar o cidadão é de fundamental importância. Como presidente da Frente Parlamentar dos Jogos Eletrônicos e Games, Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, quer debater no colegiado as restrições à atividade, além das iniciativas educacionais e de inclusão social. Ele espera aprimorar a legislação federal e regulamentar o setor. A nossa intenção é fazer um ordenamento e chamar todas as pessoas, todos os grupos que trabalham focando esses itens, games e jogos eletrônicos, para que nós possamos juntos construirmos algo que seja muito favorável a todos os jovens e a todas as pessoas que gostam e veneram esse tipo de brincadeira, esse tipo de jogos. Muitos jogos que são muito agressivos, não cabe uma criança de 5, 7 anos. Isso traz um prejuízo futuro para essa criança, porque ela vai ver movimentos, guerras, mortes, que os pais com certeza não gostariam que seus filhos tivessem esse contato. Não há uma regulamentação bem precisa. Justiça. A proposta de emenda à Constituição que prevê a pena de prisão após condenação em segunda instância já está em análise em comissão especial da Câmara. Guiga Peixoto, do PSL de São Paulo, entende que a população brasileira exige uma resposta do parlamento para essa questão. Guiga Peixoto enfatiza que, na maioria dos países, a prisão já ocorre após a condenação em primeira instância. Segundo ele, o que os brasileiros querem é que a prisão após condenação em segunda instância esteja prevista na Constituição. Tenho certeza que essa PEC 410 que está aí tramitando, ela vai sim deixar claro, de uma forma bem explícita em nossa Constituição, de que a prisão em segunda instância é o clamor nacional. Chega, o Brasil cansou de apanhar. A corrupção é um crime gravíssimo e a corrupção mata em uma escala muito maior do que a gente imagina. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de Paulo Gonçalves e Tessia Guimarães. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Rede Legislativa.